Salve, torcida alvinegra, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Thiago, seu crítico alvinegro. E esse é mais uma opinião botafoguense do canal Crítico. Galera, muitas são as informações dos últimos 15, 20 dias em que o Botafogo foi submetido a avaliações de grandes empresários, investidores, tanto do país como da Europa e outros continentes do mundo, que têm interesse em se fazer valer aí os seus milhões e bilhões para a compra e aquisição do esporte mais praticado no mundo, o futebol. Nesses últimos dias, o clube do Cruzeiro de Minas Gerais foi comprado aí cerca de 90% das cotas que fez parte aí a venda do Cruzeiro pelo ex-ídolo da seleção brasileira e ex-ídolo também do Cruzeiro, o qual iniciou sua trajetória, para quem não se lembra, no Cruzeiro. Em 94 foi um dos reservas de luxo que a seleção brasileira tetracampeã teve no banco de reservas. Ronaldo Fenômeno fez uso do seu poder financeiro e adquiriu praticamente aí uma boa parcela dos direitos federativos da instituição Cruzeiro Futebol Clube de Minas Gerais. Em compasso de espera, pela forma com que foi sendo avaliada a possibilidade do Botafogo se tornar uma sociedade anônima do futebol, assim como o Cruzeiro e demais clubes que solicitaram a FIFA, a CBF e os demais órgãos do futebol, o Botafogo está no aguardo de pessoas profissionais capacitados e de investidores que tenham interesse de alavancar e levantar no futebol do Botafogo. Esperamos que o clube, com a venda de parte ou da sua totalidade, das suas cotas, para a profissionalização e a institucionalização do futebol alvinegro, possa fazer com que essa camisa brilhe ainda mais. Durante essas últimas semanas também, voltou a ter 15 minutos de fama, os tão famosos 15 minutos de fama, o ex-dirigente botafoguense Carlos Augusto Montenegro, responsável pela conquista do título em 95, o ex-presidente e mandatário alvinegro, vem substancialmente aparecendo durante aí os projetos que vêm sendo apresentados junto ao Botafogo de Futebol e Regatas. Isso não é coisa boa, afinal, há cerca de 26, 27 anos, dos quais o Botafogo não tem mais um título de grande expressão, ou não tem aí no cenário futebolístico tanto peso e força como tinha outrora, com a famosa força da sua camisa, através desse dirigente, outros piores do que ele, como o caso do Carlos Eduardo Pereira, o xará do Augusto Montenegro, além do Nelson Monfarrege e outras múmias que permanecem como sanguessugas, querendo prejudicar o brilho dessa estrela, vem aparecendo e querendo mostrar, entre aspas, serviço. Isso não é bom para o Botafogo. Muitas notícias que vinham sendo comemoradas por nós torcedores botafoguenses, como manutenção de jogadores, o interesse do clube em profissionalizar ainda mais os seus atletas, a aquisição através de vaquinhas virtuais em parceria com a torcida botafoguense de centros de formação de jogadores, também a aquisição de equipamentos para a melhora da estrutura física de jogadores, sejam profissionais ou atletas ainda da base, vem tomando aí proporções diferenciadas por conta aí da chegada, ou melhor dizendo, do retorno desses caciques alvinegros à direção ou à institucionalização do clube. Montenegro vem dando seus pitacos para a reformulação do elenco alvinegro, vem dando seus pitacos sobre
a forma de conseguir investidores para o clube, vem dando seus pitacos sobre a renovação ou não do Botafogo com a capa, a patrocinadora de materiais esportivos do clube, que foi uma das piores, tá, de toda a história alvinegra, que sempre esteve nos momentos em que o Botafogo passou por campanhas vexatórias, como o ano de 2009, do qual não saímos rebaixados por conta do jogador que estava inspirado, tá? O Jobson, que foi aí um dos jogadores aí relegado há alguns anos atrás por feitos que ele fez da sua vida particular e que não cabe a mim, nem cabe a você, torcedor aí do outro lado, julgar, tá? Nesse sentido, tá? Pois ele prejudicou apenas ele mesmo. O atleta Jobson, que era usuário ou melhor dizendo, ex-usuário, não sei da condição, né, psicossocial do atleta, que ainda está em atividade, tá? O ex-atacante alvinegro Jobson, tá? Prejudicou apenas a si mesmo quando utilizou das drogas e teve aí a sua carreira cesseada por cerca de 4 anos, tá? Além dele, alguns jogadores que esses sim deveriam ser criticados e deveriam ser impedidos, tá, de exercer o papel de jogador de futebol. O caso do ex-lateral botafoguense e agora jogador do Atlético Paranaense, o ex-lateral direito Massinho, tá? Este sim que deveria ser impedido de praticar um dos esportes mais amados por nós brasileiros e por muitos e muitos torcedores ao longo do mundo, tá? Algumas notícias foram colocadas aqui, algumas interessantes, mas que são passíveis de críticas construtivas, tá? Por parte de Thiago Crítico Alvinegro e também de você, torcedor, que me acompanha aqui no canal Thiago Crítico Alvinegro, que são as seguintes: Botafogo será o próximo. O que alvinegros podem esperar da Sociedade Anônima do Futebol após a aquisição da equipe do Esporte Clube do Cruzeiro por parte aí de um ex-ídolo da torcida brasileira chamado Ronaldo, o Fenômeno? Além dessa notícia do portal O Globo, tá? Temos matérias do Fogão Net que falam o seguinte: executivo da XP, atual parceira do Botafogo, na busca de investidores para a aquisição do futebol alvinegro e para a retomada do profissionalismo, da integridade e da honra dos clubes mais contemporâneos e tradicionais do país, quiçá do mundo, a 12ª estrela, ou melhor dizendo, escudo mais bonito entre todos os 88 clubes confederados da FIFA, tá? Que foram analisados, diz o seguinte: executivo da XP nega o interesse do grupo City, tá? Que é administrado por sheiks árabes que tem aí a fama de serem investidores em potencial para o clube e para diversas áreas, tá, profissionais. Estes por conta de algumas questões oriundas aí também talvez por parte da presença maligna e hostil do ex-mandatário alvinegro Carlos Augusto Montenegro, não tenho interesse, pelo menos é o que diz o executivo da XP, em adquirir alguma cota ou participar, tá, da Sociedade Anônima do Futebol do Botafogo. Mas há outros interessados que nesse momento estão encaminhando as suas propostas para que nos primeiros meses do ano de 2022 o Botafogo possa, assim como o Clube do Cruzeiro, se reestruturar financeiramente, tecnicamente, profissionalmente e principalmente em gestão, melhorar o seu quadro e fazer com que o brilho dessa estrela volte realmente a ofuscar os adversários. Outra matéria diz o seguinte, já a matéria do Fogão Net fala: grande investidor se interessou mais pelo Botafogo do que pelo Cruzeiro e está perto de fazer uma proposta interessante ao alvinegro.
Aguardamos e esperamos que realmente isso possa acontecer para que o Botafogo possa aí iniciar o ano de 2022 com planos de voltar não só à elite, como assim o fez com a conquista do título da Série B em 2021, mas que possa conquistar títulos também em campo no ano de 2022 pela Série A, pelo Campeonato de Elite do futebol brasileiro. Outras matérias falam o seguinte: Massinho, o meio atacante oriundo do Guarani, ao qual o Botafogo contratou no ano de 2021 para a ajuda para o retorno à elite em 2022. Esse sim, um jogador muito criticado, mas não tem os mesmos erros, pelo menos de caráter e de integridade, que tinha o ex-lateral direito. Esse homônimo do lateral, cria da base alvinegra, diz o seguinte: Massinho quer nova chance no Botafogo e reconhece que está devendo. Faltou muito da minha parte. Atacante sabe que não entregou o que poderia antes de ser emprestado ao Vitória com sondagens de times, tanto de Série A, mas também de Série B. Diz que o Botafogo é para ele um local de extremo prazer, de praticar o bom futebol, e gostaria então Massinho de pagar, entre aspas, a sua dívida para com a instituição, tendo novamente oportunidade no elenco e podendo jogar e defender o clube em 2022 dentro de campo. Diferentemente de um jogador que é considerado ídolo do Botafogo, o goleiro, o arqueiro paraguaio Gatito Fernandes, que foi sim ídolo em uma conquista, tá, de campeonato carioca no ano de 2018, que foi ídolo do Botafogo nas cobranças de pênaltis das Libertadores, tá, da Libertadores em si de 2017, tá, e os quase títulos da Copa do Brasil do mesmo ano, e também da ótima campanha que teve o Botafogo em 2018, não, melhor dizendo, em 2017, tá? E que o Botafogo poderia ter tido uma melhor sorte com o ex-técnico alvinegro, filho do Jair Furacão da Copa de 70, Jair Ventura, o arqueiro alvinegro Gatito Fernandes, que está há cerca de um ano, setembro, outubro, novembro, dezembro, um ano e 3 meses sem praticar o esporte mais badalado do mundo, o futebol. O arqueiro alvinegro, que está há 15 meses sem disputar uma partida oficial, seja pelo Botafogo ou pela seleção de seu país, tá? A seleção paraguaia, o arqueiro alvinegro pediu, tá, para que na sua renovação de contrato, se assim o Botafogo esboçar o interesse de ter no elenco a sua permanência, o equivalente a 40% mais do seu salário. Ou seja, o arqueiro que tem o maior soldo, ou seja, tem o maior salário dentre os mais de 35 atletas que temos atualmente no elenco botafoguense, retirando aí alguns jogadores que vêm se desvinculando por conta de empréstimos junto a outras equipes, ou até mesmo pelas suas dispensas no ano de 2021, neste final de ano. O arqueiro alvinegro, que não colaborou para a campanha espetacular do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B, e que não realizou nenhuma partida oficial no ano de 2021 pelo Botafogo, exige para sua renovação de contrato 40% a mais de seu salário. Salário esse que gira em torno atualmente da casa dos 300 mil reais, e que foi pago em dias rigorosamente todos os 15 meses entre setembro de 2020 a novembro de 2021, sendo o mês de dezembro aí estando em aberto
tanto para ele, mas como os demais atletas que participaram da campanha desta Série B, como os que também participaram da campanha anterior do ano de 2020, do Brasileirão, e o início desta temporada. Então é um absurdo por parte desse jogador querer exigir qualquer coisa do Botafogo. O atleta deveria ter reconhecimento, pois afinal de contas não deixou para trás, não deixou no meio da guerra, como se diz, tá? Não se deixou um soldado no meio do conflito. Foi carregado nos ombros o arqueiro alvinegro Gatito Fernandes, e se tem mais um título, mais uma conquista pelo futebol botafoguense no Brasil, o arqueiro Gatito Fernandes se deve pela boníssima campanha que realizou o Diego Loureiro, um goleiro criticado por nós alvinegros, o Douglas Borges também, tá? Que juntos foram os braços do Botafogo embaixo das traves. Então deveria reconhecer nesse momento a sua insignificância na conquista do Botafogo na volta à elite e reconhecer que o Botafogo fez por ele o que nem o pai, nem uma mãe nos dias atuais, do jeito que está a humanidade e principalmente a população brasileira em termos de caráter, conscientização e principalmente educação, fez pelo Gatito. Não é nenhum clube, tá? Dentre os 20 clubes que participaram da Série A, muito dificilmente, na minha opinião, acredito eu, que fariam o que fez o Botafogo com um atleta. O manteve no elenco, manteve o seu status de ídolo, tá? Permaneceu cumprindo as suas obrigações com o arqueiro alvinegro durante todo o ano de 2020 e 2021 até o momento, salários em dia, recuperação, fisioterapia, atletas sempre apostos, ou melhor dizendo, profissionais sempre apostos da área médica para auxiliá-lo, tá? Para sua pronta recuperação, caso o mesmo retornasse para a função no Glorioso ou qualquer outra equipe, caso não venha renovar nesse sentido, nesse momento, seu contrato. Então o arqueiro Gatito Fernandes deveria ter a hombridade de reconhecer os esforços do presidente, vice-presidente, diretor executivo e todos aqueles que fazem parte da instituição Botafogo de Futebol e Regatas de auxiliá-lo durante esses 15 meses em que esteve fora dos gramados o Gatito, e representar dentro de campo a equipe desta estrela solitária com orgulho e ao menos reconhecer que tem serviços a prestar pelo Botafogo, tá? Pelo menos mais um ano, e reconhecer que não foi merecedor de seu soldo, tá? De seu salário nos últimos 15 meses, e poderia o Gatito renovar recebendo o mesmo salário, já que não se abre mão, tá? de receber o salário, tá? Ninguém é estúpido nesse ponto, não pediria isso ao arqueiro, mas pediria ao menos que ele tivesse a hombridade de reconhecer que nesse momento em que o Botafogo tenta se reconstruir, deveria ele reconhecer aquilo que o Botafogo fez por ele. Deixa eu ver mais algumas notícias, galera. Outra matéria diz respeito à questão do matéria do Fogonete, diz respeito sobre o interesse em furar os olhos do Botafogo por parte da equipe do Fluminense, que tenta atravessar as negociações com o Botafogo mais uma vez, entre o Botafogo e o atleta Elkson, o atleta que foi tentado no ano de 2011 pela equipe de Laranjeiras, tá?
das Laranjeiras, mas que perdeu a concorrência para o Botafogo naquele ano, tá? Onde foi muito bem nos anos de 2011 e 2012, o ex-atleta alvinegro e agora jogador da equipe do Evergrande da China, tá? Que volta ao cenário do país, querendo uma chance de mostrar o futebol interessante que apresentou ao longo de 6, 8, 9 temporadas que esteve na China, tá? Ao Botafogo. A equipe das Laranjeiras tenta atravessar a negociação visando aí atrapalhar o bom andamento do Glorioso. E a matéria segue falando sobre o interesse do Fluminense em contar com um atleta que tem o interesse em voltar a defender o clube da Estrela Solitária. Algo que, ao meu ver, não seria interessante. E para encerrar esse Opinião Botafoguense do canal Thiago Crítico, tá, do dia de hoje, dia 21 de dezembro de 2021, tá? Eu encerro falando a respeito do atleta, o ex-zagueiro vascaíno, ex-zagueiro da seleção brasileira, ex-zagueiro da equipe do Vice da Gama, né? Que diziam que seria uma vergonha para eles do Bacalhau perder ou ao menos empatar um jogo com a fraca equipe do Botafogo, que sagrou-se campeão do Campeonato Brasileiro da Série B em 2021, tá? O ex-zagueiro Dedé, que desde 2019 não disputa jogos oficiais por equipe nenhuma, um atleta fraco, na minha opinião, tecnicamente, zagueiro horroroso, mau caráter e que também não goza de prestígio nem sequer nas duas casas em que foi feliz, tá, na sua trajetória como jogador de futebol, tanto no Cruzeiro, o qual ajudou a rebaixar, né, juntamente com o ex-jogador da equipe cruzeirense, mau caráter, igualmente como ele, o agora meio-campista da equipe do Sport Clube do Recife, Thiago Neves, né, que fizeram aquela campanha desonrosa do ano de 2018, com aquelas palavras duras e aquela falta de comprometimento de ambos para a derrocada e a queda de uma das principais equipes tradicionais do estado de Minas Gerais e principalmente do país, a equipe do Cruzeiro, tá? O Dedé foi oferecido à equipe do Botafogo. O técnico alvinegro, ao qual eu venho batendo de frente com os seus críticos, que na minha opinião é um bom técnico, também defendo em partes, tá, a gestão do futebol alvinegro por parte do Eduardo Freeland, apesar de não ser tão fã de algumas aquisições, né, do ano 2021 feitas por ele, tá, vem me decepcionando com o interesse em negociar um atleta tão mau caráter, tão ruim tecnicamente como é o Dedé. Espero, na minha humilde opinião, que esse atleta não venha defender as cores preta e branca da Estrela Solitária tradicional do Botafogo. Ou seja, se o Botafogo tiver um jogador desagregador dentro dos vestiários, como é o ex-jogador, na minha opinião, o zagueiro Dedé, será um tiro no pé para a reestruturação do Botafogo em 2022. Assim como o interesse no atleta Dedé, a minha opinião em relação ao jogador Elkson, que foi jogar no futebol pobre tecnicamente e não financeiramente, que é o futebol praticado na China, onde qualquer perna de pau, pereba, grilo, Zé Gatinha da vida, ex-Botafogo, até Birubiru, aquele com problemas no coração, daria show e espetáculo na China. Assim também eu acredito que o Elkson, dos anos pós-Botafogo, não merece ter uma nova chance na equipe do Glorioso.
nos anos de 2011, 2012, nas campanhas em que jogou com os atletas Herrera, Louco Abreu e demais craques, foi muito útil, foi muito importante e foi muito bom jogador e contribuiu positivamente até mesmo para o brilho da torcida botafoguense. Mas nesse momento, ter de volta um atleta que joga num futebol tão pobre, novamente repito, pobre tecnicamente, pois os jogadores da China estão muito, mas muito abaixo, tá, do futebol praticado em qualquer parte do mundo. O futebol chinês é muito ruim, tanto o futebol chinês como o futebol turco, futebol tailandês e outros países aí que não têm a tradição do futebol como uma das principais características, tá? Não são os esportes aí tão aclamados por públicos desses países. Então trazer um atleta porque realizou aí uma ótima campanha no ano de 2020 ou quiçá de 2021 num campeonato chinês onde tem apenas 2 times com qualidade técnica aceitável, dentre 20, 30 equipes, não sei, do campeonato da Série A daquele país. É um absurdo o Botafogo tentar investir aí no atleta que já está, inclusive, experiente demais para o futebol, seja europeu ou seja do país. Afinal de contas, não é um garotinho, o atleta, se eu não me engano, de 32 anos, se não me engano é essa a idade do jogador Elkson, tá? Que não vou desmerecer a qualidade técnica dele, sim, é um bom jogador, mas para